Então, pessoal, eu sou o Cássio Zogro e você tá no canal de cortes do Fora da Caverna. Se inscreva, envie esse vídeo, manda seu comentário, diz o que você achou. Ah, foi uma merda, foi legal, não sei. Engaje esse vídeo. Fora da Caverna, um podcast meio fora da caixa, beleza? Inventei esse slogan agora, f***se. Ei, não tira o f***se, pessoal, porque não pode cortar. Enquanto que o cristianismo, por exemplo, né? O cristianismo, Jesus fala assim, ó, você quer me seguir? Você quer vir após mim? Então negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso é um caminho para a eternidade, né? Negar-se, tomar a cruz é um caminho para a eternidade. Então, o ideal do cristão, segundo o Evangelho, é colocar a eternidade assim, como objetivo de vida, o transcendente, o eterno. Então, os sacrifícios temporais que eu preciso fazer, se, por exemplo, se uma vida de conforto me tira da eternidade, eu abro mão da vida de conforto. Talvez isso não seja algo que você precise. Talvez essa não seja a sua cruz, talvez seja a minha. Entende? Tem pessoas que podem ser ricas e a riqueza não afastá-las da eternidade. Embora Jesus falou que isso é uma coisa rara. Sim. Mas outras pessoas, elas jamais vão poder ter muito dinheiro porque isso vai custar a alma delas. Entende? O Tomás de Aquino, ele dizia que é o seguinte, por que o amor ao dinheiro, ou a ganância, né, a usura, ele dizia que era um dos piores, era o pior dos pecados capitais. Por quê? Porque, por exemplo, a gula. Eu posso comer muito, mas há um limite para eu comer. Eu não consigo comer tudo. Sim. Eu posso beber, mas há um limite para eu beber. Eu não vou beber tudo. Sim. A luxúria, que é a vida sexual, fora do casamento, também tem um limite. Tem um limite fisiológico. Sim, eu não tenho. Uns mais, uns menos. Beleza? Mas aí ele diz o seguinte, agora a ganância não tem limite. Eu posso querer me sentar em cima até da última moeda. Entende? Por isso que Jesus tratou tanto disso. Agora o neopentecostalismo, ele diz, vem para Jesus que eu vou te fazer rico. E aí eu atraio as pessoas para a fé cristã por meio do gatilho da ganância. Isso é uma burrice. É uma distorção enorme. É uma burrice sem tamanho, porque um dos maiores questionamentos que qualquer cristão ou ateu tem é a existência do mal do mundo. Aí, tipo assim, eu até, uma das primeiras piadas que eu escrevi quando eu comecei o podcast foi essa, que eu falava assim, se Deus existe, eu acredito em Deus, mas eu já me questionei, eu me perguntava, se Deus existe, por que crianças morrem com câncer? Se Deus existe, por que tem tanta gente passando necessidade no mundo? Se Deus existe, por que é que Felipe Neto não nasceu mudo? Aí eu faço essa piada, mas aí depois eu me perguntando, me questionando, eu falei, mas a resposta é porque tudo não acaba aqui. Exatamente. Então aqui pode ser um mundo de sofrimento, mas depois, no porvir, Deus vai acabar com tudo isso. E o sofrimento pode produzir eternidade. Exato. Então, tipo assim, se você acredita em Deus no ponto de vista materialista, logo a conta não vai fechar. Não fecha. Esse mundo tem gente boa que morre. É aí que a gente volta para o que você falou lá no começo. Mas será que aquilo que eu estou pregando, eu não estou afastando as pessoas de Deus? Aí eu vou te falar, mas isso que eles estão pregando não está? Sim. Só que a pessoa está se afastando de Deus sem a consciência que está afastada de Deus, porque ela está presente, ela está dentro da religião e não necessariamente dentro do reino. Dentro do reino. Uma das coisas que eu já percebi, eu sempre percebi assim algumas coisas que me incomodavam na igreja e quando eu via assim, geralmente era associado a igrejas neopentecostais, que é o seguinte, eu lembro de casos mesmo que eu até conversava com minha esposa, só que o meu não foi nem a santidade que me levou a negar, foi o machismo. Eu falava assim, eu lembro de relatos que falavam, não, que o pastor deu tanto tempo para eu orar com essa pessoa antes de eu me relacionar nela. Eu falava, Rebeca, que baitolagem eu vou perguntar para pastor quanto tempo eu vou orar para ele autorizar ou namorar alguém? Imagina o seguinte, por exemplo, né? Imagina, eu sou pastor de uma igreja local. Que condições eu tenho para analisar casal por casal, quem combina com quem? Mas na verdade, Cássio... Aí vira o horóscopo, né? Horóscopo pastor. É uma irresponsabilidade, né? Mas na verdade, o que acontece, né? Acaba virando um método de controle, né? Porque se eu tenho assim um viés totalitário, né? Se eu sou um apóstolo, que eu quero ter muita grana, muito poder político, e através do povo,
Eu preciso criar ali um sistema de compensação, de recompensa. Sim. Tem que ser vantajoso o cara comer na minha mão. E uma das formas de fazer isso é eu ter esse poder de separar as mais bonitinhas para os caras que são mais sujeitos, entendeu? Eu preciso ter essa capacidade de fazer esse mercado interno. Então acaba assim, ó, eu vou, você quer ascender aqui na minha Torre de Babel? Você quer um lugar aqui na minha plataforma? Você quer que eu te dê espaço na minha empresa de religião? Então é o seguinte, você tem que comer na minha mão. E aí é o seguinte, você quer a menina mais bonita? Então você está me obedecendo? Você está me servindo? Você está comigo incondicionalmente? Então ok, então beleza. Agora se você não está, aí eu não vou te dar o que você quer. E aí vira um comércio ali, né? Isso é consciente ou inconsciente? Isso é inconsciente. Inconsciente. Não são tão inteligentes a tal ponto de pensar isso. Eu acho que não. Isso é uma coisa muito instintiva do ser humano. Né? Eu acho que essa é a nossa tendência natural. É por isso que exatamente o evangelho combate essas coisas. Mas por isso que quando as pessoas não têm o entendimento do evangelho, elas acabam fazendo aquilo que todas as estruturas humanas fazem. Vem aquilo funcionar porque funciona. Se não funcionasse, não existia empresa. Né? Porque as empresas funcionam através de modelos como esse. Porque uma empresa funciona em cima do quê? De pagamentos, sistemas de recompensa, não é isso? Sim. Então você transforma uma estrutura religiosa numa maquinaria semelhante a uma empresa. Aquilo vai funcionar, vai produzir resultados, vai construir estruturas, vai distribuir dinheiro, vai trazer algum benefício social, mas não vai necessariamente produzir salvação nem eternidade. Aí quando o evangelho entra e as pessoas percebem que essas relações elas não santificam ninguém, aí vem a crise, né? Porque a pessoa depois ela percebe que de repente ela entrou por um grande engodo. Isso é complicado. Como o evangelho é verdade, a verdade acaba libertando, né? Exatamente. E não sei se vocês perceberam de casa, hoje tá bem parcial e tá mesmo. Que eu assumo que eu sou crente, é parcial, eu vou defender aqui o evangelho. Graças a Deus o pastor é uma pessoa mais gabaritada para falar sobre isso. E uma das coisas que me chamou a atenção quando eu tava vendo você na internet é que de repente você tava contando uma piada lá do teu jeitinho aí, né? E, mas eu sou crente batista. Eu falei, o quê? Como assim? Como assim, né? Aí eu falei, poxa, como assim? O cara é crente, né? E tal, mas e depois eu vi que pra ti é uma causa importante, a liberdade. A liberdade. E tem uma coisa que eu uso muito, eu faço conteúdo pra internet, lógico, eu não sou humorista, não tenho a competência de vocês, mas eu brinco bastante, principalmente nos stories do Instagram. Eu faço muito meme ali e tal. E muita gente às vezes fala, mas você é pastor, você tinha que ser mais sério, você fica fazendo piada, mas tem uma frase dos Romanos que eu aprendi lendo um livro de um outro cara lá de Santos, que é gente boa, que é o Ícaro de Carvalho. Ele escreve no livro ele sobre... É um livro sobre escrita, nem é um livro... Ícaro de Carvalho é aquele rapaz que ele é envolvido com marketing, Exatamente, né? Ele é de Santos e... quando eu comecei a produzir conteúdo para a internet, eu quis entender a questão do copywriting, de como escreve texto e tal. Eu comprei o livro dele e aí eu aprendi no livro dele uma frase que era uma frase dos Romanos que diz ridendo castiga timores, que em latim significa o riso corrige a moral. Então quando a gente ri de uma coisa, porque é que nem aquela fábula do o rei está nu, a roupa nova do imperador. Sim. Né? Então o rei tá lá desfilando, peladão, e alguém falou e alguém convenceu o rei que ele estava vestindo uma roupa que só pessoas inteligentes viam, né? E aí o rei sai peladão pela multidão e ninguém tinha coragem de falar que o rei tava pelado, né? E aí isso acontece muito numa igreja. Tá todo mundo vendo ali que o camarada é pilantra. Mas ninguém tem coragem de falar, porque ele está sentado sobre poder, sobre autoridade. Então, você tem ali um silenciamento natural ali. Até que uma criança, por isso que Jesus falou que a gente tem que ser como criança para entrar no reino de Deus, a criança vai lá inocentemente e grita, mas o rei está nu. O rei está nu. Aí quando a criança tem coragem de falar que o rei está nu, todo mundo admite que o rei está nu e aquilo vira uma piada. Então, você fazer uma piada sobre uma coisa que ninguém pode rir,
é a melhor maneira de você quebrar o poder despótico e autoritário daquilo, né? Sim, verdade. A comédia eu já até gravei um episódio sobre isso, falando que a comédia, ela deixa o rei nu. E eu acho que essa piada que você tá falando é uma piada que eu faço sobre Ellen White, dos Adventistas. E ela viralizou, muito crítico comenta, e muito adventista, inclusive, fala assim, eu sou adventista e ri. E eu gosto, foi no podcast falando besteira. No dia eu tava indo pro estúdio com o Uber Adventista, ele me deu até uns livros e tal. Aí a Abner tocou no assunto e eu comecei a sacanear, porque eu não aguentei. Mas a comédia tem isso. A comédia tem isso. Eu lembrei de outra situação aqui que eu até... Talvez a comédia influencie nisso. O senso de humor influencia você questionar também. Eu lembro que certa feita era recém-convertido. Que eu sempre fui da igreja desde criança, assim. Desde criança eu conheci o evangelho. Eu agradeço muito aos meus pais que me levaram. A minha igreja era batista, que eu me converti, que eu ia pequeno. Aí chegou a visão. Aí que já entrou o neopentecostalismo, né? E mudou. Visão celular, não? Visão celular. Aí tinha negócio de encontro e tal. E aquilo outro. Aí beleza, eu frequentava a igreja. E aí o evangelho sempre ficou na minha cabeça. Eu tinha muito sonho com Jesus voltando, criança, sem entender direito o conceito. Eu tinha essa parada de sonhar com Jesus voltando. Eu era muito atormentado, cara. Hoje eu percebo que talvez foi diagnosticado com pensamentos, por exemplo... É muito comum isso. Eu de criança tinha pensamento blasfemo de toda a ordem e aquilo me atormentava. Pensamentos intrusivos, né? Intrusivos, sem querer. E eu sempre gosto de falar, porque eu acho que muita gente passa por isso e é bom que... E, cara, eu cresci isso até a adolescência. Eu acredito que é uma coisa psicológica, mas eu também acredito que tem implicação espiritual. Era um tormento espiritual também, né? Mas aí eu cresci, então a fé sempre esteve presente na minha vida. Só que quando chegou naquela fase de 17, 18, 19 anos, chegam umas menininhas, você começa a tomar um goró. Aí nessa época eu passei um pouco longe, né? E aí eu fiquei. Aí depois de um tempo eu voltei. Me aproximei à fé de novo, e conheci minha esposa e tudo mais. Eu lembro, cara, que nesse começo eu fui era um seminário, ou era um evento, era um congresso, não lembro, numa igreja, essa primeira igreja que eu ia quando era criança. Aí foi lá um pregador pra falar de jovens. Cara, ele tava falando demais sobre empreendedorismo e aquilo tava me incomodando. Eu falei, pô, isso eu aprendo no mundo, pô. Não precisa aprender isso na igreja. Não precisa aprender isso na igreja. Aí teve uma hora que ele começou a falar que isso eu ri demais. Ainda bem que eu já tinha esse espírito de questionar. Que ele falou que uma menina ficou possuída lá, que ele exorcizou, né, uma menina lá, e tinha muita coisa de Harry Potter. Eu acho engraçado. Na casa da menina, eu queria dizer que Harry Potter foi influência maligna que entrou. Sim, sim. Aí eu falei, não, cara, ler Harry Potter pode no máximo te deixar um pouco mais gay. Mas não endemoniado. E aquilo eu saí, falei, pô, aqui não é pra mim. Naquele momento eu vi assim que esses caras estão pregando em materialismo, coisa que eu posso aprender no mundo. E estão vindo com as paradas que não é da Bíblia. E aí, quando eu conheci minha esposa, eu frequentava a igreja batista tradicional. Então, aquela parada me pegou. Agora, também, não acho que a igreja batista é a igreja que Deus separou, só eles exclusivos. Claro, até porque é uma estrutura humana, né? Então, pois não vai tem ser falhas. Perfeito, lógico. E o que mais tem dentro da igreja é gente chata. Vamos ter que falar isso. Sim. A igreja é um ambiente receptivo para pessoas chatas, né? Porque a igreja, ela ensina que você tem que gostar de todo mundo, aceitar todo mundo e ter paciência com todo mundo. Aí o chato, ninguém tem paciência com ele em lugar nenhum. Onde ele vai parar? Na igreja. Na igreja. Tem pessoas que Deus bota na vida do cara e fala, meu Deus, me dá um teste mais fácil. Não, e outra coisa, não tem sentido a igreja se você falar assim, não, essa igreja aqui é só pra gente legal, ou essa igreja aqui é só pra gente rica, ou essa igreja aqui é só pra quem ouve heavy metal, ou essa igreja aqui é só pra quem anda de skate, ou é surfista. A igreja, ela cumpre um papel importante se ela é diversa, se ela tem gente de todo tipo e essas pessoas têm que aprender a conviver, a ser úteis umas às outras, a umas suportarem as outras, e isso daí vai dar testemunho de Cristo, né?